Olá, meus amigos, que bom estarmos aqui no O Bem na Live. Agradecemos ao convite do nosso querido amigo Rodney da Rádio Espírita do Paraná, em que nos convidou para participar do Setembro Amarelo. Esse mês de setembro nós sabemos que todo o nosso país está em torno do tema suicídio. E nós temos aí como tema central Jesus, o sol de nossas vidas, certo? E ele realmente é o sol da nossa vida. Sem Jesus não há dia, só noite. Então nós já aproveitamos esse momento e pedimos a inspiração, o amparo, e que Ele possa nos conduzir nesse trabalho que ora iniciamos, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ouvir as lições que nos serão ditas nesse intervalo pequeno do tempo, mas que com certeza iremos trazer lições grandiosas em torno da valorização da vida. É bom sempre a gente pensar o porquê que nascemos, o porquê de estarmos na Terra, qual o verdadeiro sentido da vida. Nós separamos textos e é muito interessante porque o Livro dos Espíritos fala sobre suicídio. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o suicídio. O céu e o inferno, nós temos testemunhas vivas, né? Testemunhos de dores de criaturas que saíram do corpo físico através do suicídio. Então, dentro do movimento, dentro da literatura espírita, nós temos um arsenal bem grande em torno do suicídio. Então nós vamos iniciar, gente, esse nosso bate-papo verificando qual o propósito da vida. Se nós acharmos que viver é apenas nascer, crescer, adquirir um trabalho profissional, bens materiais, um casamento, filho, morreu, acabou tudo, realmente a vida não tem muito sentido, é algo muito curto. E muito curto até de se pensar, acreditar que tudo se resume em apenas uma existência e que morreu, acabou tudo. Eu costumo parar e pensar, se eu penso, eu existo, né? Eu penso, logo existo. Mas se eu existo, por que não existe mundos paralelos? Se eu existo, se eu penso, por que não existem outros planetas também habitados? Quando nós começamos a ter um pouco mais de discernimento e maturidade para isso, nós vamos começando a compreender que a vida física é muito mais, com muito maior significado, e que estar no corpo físico é apenas uma vida, uma experiência, uma lição, uma série, uma matrícula numa escola, ao qual nós estamos matriculados da matéria que precisamos aprender. E tudo é muito breve, é tudo muito rápido. E temos que aproveitar profundamente para o nosso processo de evolução. Então, se eu começo a pensar, entender a vida, como diz Emmanuel,
comentando a passagem de Jesus quando diz aos três discípulos: nem por uma hora pudestes velar comigo. E Emmanuel comenta que uma encarnação é apenas uma hora. E Jesus ainda nos falar: nem por uma hora pudestes velar comigo. Então, meus amigos, se nós começamos a partir do princípio que uma encarnação é uma hora e que os sofrimentos da vida, as dificuldades do dia a dia, as dores do dia a dia, são lições, são provas, são testes, são reparações, que nós vamos chamar de expiações. Mas que tudo isso tem um único propósito: me fazer crescer, me fazer amadurecer, para que um dia eu possa me tornar um Cristo. Então, quando nós começamos a olhar de forma mais madura, mais adulta, em torno de uma existência, as dores têm um novo significado. As dificuldades têm um novo olhar. E o não que a vida nos dá tem também um outro valor, uma outra forma de nós olharmos. O que nos falta verdadeiramente é essa entrega total aos braços de Deus. Essa confiança plena no nosso Pai, em saber que não existe absolutamente ninguém que tenha maior amor por mim do que Deus. E o Pai, por amor, Ele corrige o filho. Ele não silencia, Ele não passa a mão na cabeça, Ele não tenta proteger, Ele deixa o filho sofrer as consequências necessárias. E é exatamente isso. As dores da vida são lições, são aprendizados, é uma forma de nós amadurecermos. E lembrando a fala de Emmanuel, é só por uma hora. Então a nossa visão toma uma outra proporção. Nós vamos hoje em torno da Obras Póstumas e vamos pegar também uma questão de O Livro dos Espíritos. No livro Memória de um Suicida, que é um livro fantástico, retratando casos de suicídio e o resultado. E tiveram vários que nos chamaram muita atenção. Mas teve um, ele sendo um homem casado, Portugal, todos eles de Portugal, família, filhos, se envolveu com uma mulher, amante, chamada Eulina, e era uma brasileira. Ele começou a se envolver bastante com essa mulher. E tendo uma vida dúbia, uma vida extraconjugal, como empresário, acabou perdendo grande soma e praticamente indo à falência. Eulina, o que mais gostava era o dinheiro dele. Uma vez ele estando sem aquilo que ela verdadeiramente idolatrava, ela acabou arrumando um outro parceiro. Ele, apaixonado pela Eulina, foi ter com ela. Então, no apartamento de Eulina, ele se humilhou, dizendo que não conseguiria viver sem ela, dizendo que o amor dele era enorme, que ela, por favor, não o abandonasse. Ela pediu que ele se retirasse do apartamento, porque ela tinha nojo dele. Eu não lhe amo, eu tenho nojo de você. E ela passou a repetir isso. Ele entrou no estado de desespero e de loucura, que a paixão enlouquece, a paixão má.
E ele entrou num processo de loucura tão grande que ele avançou. Levou as mãos até o pescoço de Eulina e começou a apertar, com raiva por ela falar que tinha nojo dele. Quando ele percebeu, ele tinha matado Eulina. Ao ver aquela cena, os vizinhos ao lado batendo no apartamento, ele não aguentou, enlouquecido, pegou um lençol, amarrou, atou no pescoço e cometeu o suicídio através do se enforcando. Então a gente para pensar as nossas fragilidades. Então, quantos suicídios poderiam ser evitados se nós, seres humanos, fôssemos fiéis a Deus? Fiel na condição de cumprir as leis, de cumprir o amor e o respeito pelo próximo. O nosso irmão poderia ter tido uma vida totalmente diferente se tivesse honrado com o papel de esposo e com o papel de pai. Obviamente que ele não morreu. Ele apenas destruiu o corpo físico, mas permaneceu vivo e sofrendo todo o resultado de um enforcamento. A história é bem longa, nós não vamos nos ater, mas é para nós verificarmos o drama de cada um. Então, quando eu paro para pensar o que me leva, ou o que me levou, ou o que está me levando a pensar em suicídio. Lembrando, irmãos amigos, que pensamento é evocação, pensamento é sintonia. Quando nós damos morada para esse tipo de pensamentos, nós entramos em sintonias com outros espíritos encarnados e desencarnados. E nós começaremos aí de uma forma simples, daqui a pouco aquilo está muito mais intenso, porque eu passo a me alimentar de outras mentes, encarnadas e desencarnadas, e as ideias vão surgindo. Porque o suicídio não é algo que chega e vou fazer. Algumas vezes num processo de loucura, como foi o caso que ainda há pouco contamos. Ele não pensava em suicídio, mas naquela hora de loucura, de desespero, ele cometeu. Mas normalmente o suicídio é algo que eu venho planejando, eu venho idealizando. E nesse nosso processo a gente passa a entrar em sintonia com outros espíritos. E vamos nos alimentando até chegar ao ato nefando. Então, meus amigos, me permita, nós vamos ler um pequeno texto da obra Obras Póstumas, anotações de Allan Kardec e dos espíritos que mandaram a ele. Lembrando que Obras Póstumas era todo o material que Allan Kardec guardava e que Gabi, sua esposa, cedeu todo esse material e publicaram a obra Obras Póstumas. Olha o que nos chama a atenção. Nós estamos aqui com uma obra do século XIX. E olha só esse parágrafo pequeno, intitulado na segunda parte de Obras Póstumas, A Minha Iniciação no Espiritismo. Olhem só. E, como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios, ele está falando aqui do período da transformação.
desse período que nós estamos agora, saindo das provas e expiações para começarmos na regeneração. Então, esse período de mudança. Então, olha só. E como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas. Gente, então isso que está acontecendo agora, nesse momento em que nós estamos vendo um índice de suicídio muito grande, isso já estava sendo visto pelos espíritos do século XIX. Eles já sabiam que isso ia acontecer. Vai dizer, mas como, Conceição? As pessoas foram programadas para cometer o suicídio? Em absoluto. Mas presta bem atenção. Se por um acaso eu vejo ali um precipício e vejo duas crianças brincando na beira do precipício, eu pergunto, é preciso ter uma faculdade excepcional para saber o futuro dessas duas crianças? Óbvio, vão cair. Elas estão à beira do precipício. Irão cair. Então foi exatamente o que a espiritualidade viu. Verificando o caminho que nós estávamos tomando. Porque o caminho, a verdade e a vida é o Cristo. Que Deus tem nos oferecido para servir de guia e modelo. Deus tem nos oferecido. Mas nós não aceitamos o sol de nossas vidas. Optamos em seguir os nossos desejos e as nossas vontades, ou seja, beira do precipício. Então, as escolhas que nós fomos fazendo ao longo desses séculos nos levou aonde estamos hoje. Olha só. E como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas, até entre as crianças. Até entre as crianças. Suicídio entre as crianças. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vivendo isso. 2020. Por isso que nós temos um mês hoje direcionado a auxílio, é uma campanha. Se tem essa campanha é porque está muito grande. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. A gente acha que quando se fala em loucura, em doenças psiquiátricas, a gente pensa que é só aquela pessoa que está andando nua na rua, totalmente... Não, tem níveis. Uma pessoa que só pensa em acumular em poder já é um doente. Uma pessoa que tem desejos por crianças já é um doente, é um louco. Uma pessoa que agride e que maltrata, seja com palavras, seja de forma física agredindo, já é um louco, já é um doente. A pessoa que tem neurose em estar bem magra, porque tem que ser muito bonita, já está doente. A pessoa que tem a neurose de não ter uma ruga, de estar tudo muito bem esticado, porque quer permanecer com os 15 anos de idade uma vida inteira, já está louco. Então, meus amigos, é esse tipo de loucura, esse tipo de comportamento que está levando a nossa sociedade, a nossa humanidade nesse caos.
nessa falta de sentido. Porque verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida é o nosso sol, é o nosso Jesus. Quando nós aprendermos o Pai Nosso, entendermos quando falamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entender quando falamos Pai Nosso, nosso Pai, nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. É uma identificação total, Filho e o Pai. Uma confiança total. Uma fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus é: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor pede. Vou abrir mão de desejos mesquinhos, particulares, para aprender como Paulo a dizer: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Essa é a verdadeira felicidade. Às vezes nós traçamos felicidade em um bom relacionamento, em um bom emprego, em uma casa belíssima, em um carro belíssimo, em viagens. E às vezes a gente até alcança. Conversamos com pessoas que têm tudo e que estão nessa crise existencial, nesse vazio que não sabe nem explicar, nessa ausência, nessa tristeza constante. E a gente percebe que é a falta do sol na vida de cada um. Não foi à toa que ele usou a palavra: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Fora isso, meus amigos, sem Jesus, a vida física ela não tem sentido. E nós não temos força para caminhar. Então aqui, quando eles falam que a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Nós nunca tivemos um índice tão alto de depressão, síndrome do pânico, um número altíssimo de pessoas tomando antidepressivos, pessoas que necessitam tomar uma medicação para dormir, não conseguem encostar a cabeça no travesseiro. Obrigada, Senhor, e dormir. Isso foi uma construção de uma encarnação? Não. Nós estávamos caminhando para esse precipício. E esse é o sinal dos tempos. Esse é um sinal mostrando que a massificação da sociedade se rebelaram às leis, aos ensinos do nosso Senhor Jesus, às leis que regem esse universo, e se rebelaram contra o modelo que Deus tem nos oferecido. Meus irmãos, dinheiro não traz felicidade. Beleza física não traz felicidade. Casamento também não traz felicidade. E eu não estou falando de felicidade transitória. Nós estamos falando de felicidade eterna. O encontro do reino de Deus em nosso sentimento. Confiança essa que nós não nos tornamos, em hipótese alguma, dependente a pessoas ou a coisas. Porque as pessoas também se vão. As coisas poderão mudar de mãos. E se eu idolatro pessoas e se eu idolatro coisas, quando as pessoas se vão,
e as coisas mudam de mãos, eu vou perder meu chão? Eu vou perder minha razão de viver? Ainda há pouco contamos o caso do livro Memória de um Suicida. A razão da vida dele não era Deus. A razão da vida dele não era Jesus. A razão da vida dele era uma mulher, uma amante, chamada Eulina. Então, a quem nós estamos servindo? Ao prazer? Ao dinheiro? Então, ou nós verdadeiramente ressignificamos a nossa vida, buscando verdadeiramente os valores espirituais, ou nós seremos sempre pessoas ocas, vazias, superficiais, em que bastando um vento, um movimento mais forte da vida, a gente desaba. Porque nós não temos raízes que nos fortaleçam, que nos dê firmeza. Ele diz assim: são esses os verdadeiros sinais dos tempos e tudo isso se cumprirá. Está aí, está se cumprindo, está acontecendo isso. Pelo encadeamento das circunstâncias. Encadeamento das circunstâncias, é aquilo que nós falamos. As crianças estão indo em direção ao precipício e vão brincar bem lá na beirinha do precipício. É o encadeamento. Vai cair. Então tudo isso que acontece hoje com a sociedade, esse índice de loucura, esse índice de depressão, esse índice enorme de síndrome do pânico, esse aumento no suicídio, é essa loucura. É esse não, é essa rebeldia e essa falta de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Porque quando nós temos maturidade espiritual, o valor que eu dou às coisas materiais não é um valor maior que eu venha a dar aos espirituais. Então eu passo a entender a vida terrena, primeiro a brevidade da vida. É breve. 70, 80 anos é assim, olha, é um piscar de olhos. Então se eu começo a entender que a vida na Terra é um processo de evolução, é uma escola, é uma lição, é uma matéria que eu estou matriculada para aprender determinada lição. Porque, meus irmãos, cada um de nós precisamos de uma matéria específica. Por isso que nós encontramos no planeta tanta diversidade, tantas situações diferentes. Mas eu estou matriculado na matéria exata. O que eu estou querendo dizer? Eu estou na família exata, eu estou na profissão exata, eu estou na condição social exata. Está tudo certo. Se eu estou casada, se eu estou solteira, está tudo certo. Eu só tenho que entender as lições e não complicar. Deixar a vida, conduzindo a vida pautado no maior exemplo que Deus nos deu, que é Jesus. Então, a todo momento, eu vou estar me perguntando: se Jesus estivesse no meu lugar, o que eu faria? Vamos dizer que eu já seja uma mulher casada e me aparece uma nova... conheço um homem e que me apaixono loucamente. Olho e digo: meu Deus. Aí eu paro para pensar: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Você acha que Jesus ia abandonar a família e ia seguir? Nós sabemos a resposta, mas nós ludibriamos, tentando convencer
a nossa própria consciência. Então, a pergunta é sempre essa: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E de repente aparecer essa pessoa pode ser um teste, uma prova. E se você abandonar tudo e for atender os seus caprichos pessoais, tenha certeza que o sofrimento vai vir. Porque quando nós fugimos da lei, quando nós desejamos atender os nossos caprichos pessoais, quase sempre ou sempre, os resultados são dolorosos. Então, trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar do outro. Então, eu estou dando um exemplo bem simples, mas que a gente possa usar essa regra em todas as situações da nossa vida. Se eu faço bem, eu tenho paz. Eu tenho paz. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, nós estamos aguardando, aí tem um grupo aguardando, né, dentro da sociedade como um todo, acreditando que a Terra vai destruir, que vai ter um grande cataclisma e que vai acontecer isso. Gente, as revoluções são internas. Olha aí o que ele falou, a quantidade de pessoas que estão vivas, mas que estão mortas. Quantas pessoas ficam deitadas num processo de depressão, sem ânimo para nada, até para tomar banho, e se entregam. O que nós sabemos? Normalmente, com casos de depressão, deve entrar com a medicação, e normalmente os nossos irmãos psiquiatras já orientam o exercício físico, porque nós sabemos que o movimento físico libera serotonina, noradrenalina, dopamina, substâncias que te dão alegria, que te dão bem-estar. Então, pautado nesse movimento, nós vamos entrar rapidamente em O Livro dos Espíritos. Na questão do livro, eu estou com a tradução do Evandro Noleto, tá? A questão 943. O espírito que responde a Kardec, ele é bem firme. É aquele espírito que não põe panos quentes, não. Ele vai direto ao assunto, é doloroso, mas ele vai direto ao assunto, e nós vamos receber essa chicotada agora, né? Essa orientação desse espírito que responde à pergunta de Allan Kardec. Ele diz assim, ó: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Então, eu vou repetir a pergunta. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Então, nesse caso aqui, não houve nenhuma eulina, não houve nenhuma perda financeira, não houve absolutamente nada. A pessoa vai entrando naquele, como ele coloca aqui, um desgosto pela vida, né? Que vai se apoderando, sabe? Vai dando aquela tristeza, aquela sensação de por que eu estou aqui, por que eu estou vivendo, por que isso? Aí não tenho mais vontade de nada. Por quê? Kardec quer saber por quê. Que esse sentimento, como ele coloca aqui, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem. Não está passando fome, está trabalhando, tem uma casa boa, tem uma família legal. Por que isso acontece com certos indivíduos? Vamos ver a resposta. Efeito da ociosidade. Já foi o primeiro. Efeito da ociosidade. Há muitos anos atrás eu ouvi uma palestra da nossa irmã Ana Guimarães. Ana de Guimarães, uma excelente palestrante, mora no Rio de Janeiro, uma senhora, mãe da Anete Guimarães.
E a dona Ana Guimarães, ela veio aqui em Manaus. Gente, estou falando de Manaus, estado do Amazonas, eu nem disse, né? Terra boa, quente. Mas ela veio aqui a Manaus e deu uma palestra. Eu era muito jovem ainda, isso faz tempo. Já se vão 29 anos de espiritismo. E ela disse uma frase que me marcou bastante. Ela disse assim: não há obsessor que resista a um tanque de lavar roupa. Eu achei aquilo muito legal. Não há obsessor que resista a um tanque de lavar roupa. Ou seja, não há obsessor que resista ao trabalho. E tem um dito popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. Então, a primeira fala dele é efeito da ociosidade. Muito tempo vazio. Gente, às vezes a gente passa horas em redes sociais. Tem irmãos nossos que tem um trabalho profissional de 6 horas corrido, chega em casa, passa horas na frente do computador jogando jogos, esses jogos eletrônicos. Horas e horas e horas e horas e horas e horas. Compra até cadeira específica para isso. Ociosidade. Ociosidade, meus irmãos. Você vai dizer bem assim: mas ele está jogando, não está ocioso. Ociosidade é perder tempo com algo que não te traz nenhum processo, nenhum propósito, nenhum movimento de evolução, em que você não está servindo a ninguém. Você está ali gastando tempo. E, gente, os espíritos sempre nos falam: urge, urge, urge. É tipo assim: corre que você já está muito atrasado. Então, nós que estamos numa condição de rebeldia e que o tempo está transcorrendo, nós estamos num processo de mudança, estamos tendo exílio em massa de espíritos, e a gente se dá o luxo de perder tempo. Então, o trabalho evita esse entristecimento. Não é só o trabalho profissional, gente. Não é se meter, porque o excesso também de preocupação pode nos levar a esse estágio. Que é aquilo que nós vamos chamar de, a gente dizia antigamente, fulano está estafada, né? É um grau de cansaço tamanho. E a pessoa entra como se gastasse rapidamente a pilha, que é o estresse psíquico-emocional. Então, nesse processo, o que nós temos realmente que nos ater e pensar é em ocupar a mente, principalmente sendo útil a uma sociedade, sendo útil à sua vida. Então, ociosidade. Eu digo que a gente tem que dar um pouco uma de Marta. Lembra de Marta e Maria? Vai arrumar a casa, vai lavar banheiro, vai lavar roupa, passar roupa. Faça. Atue. Vai fazer um almoço, vai a um centro espírita, vai fazer sopa, vai dar. Não fique parado olhando para o teto pensando besteira. Ocupe, vai estudar, vai ensinar. Eu digo que até para deprimir a gente tem que ter tempo. Até para adoecer a gente tem que ter tempo. Então dê sentido à sua vida, ajudando a outras vidas. Da falta de fé. Então primeiro ele já começa da ociosidade, muito tempo vazio. Ou fazendo besteira. Isso é ociosidade. Segundo, falta de fé. A falta de fé, gente, aconteceu um problema, aconteceu uma dificuldade. Aí lembra do Cristo. Suave é meu jugo, leve é meu fardo. Ai, que coisa linda. Vai passar, porque tudo passa.
Eu só tenho que entender qual a lição que eu tenho que tirar de tudo isso. Olha que coisa mais linda, gente. Isso nos dá calma, tranquilidade. Então a falta de fé, muitas vezes dá saciedade. A pessoa tem tudo. Tudo. Nunca soube o que é falta. Gente, às vezes, me lembro da nossa juventude, a gente trabalhava para comprar as coisas básicas e era um sonho aquilo. Que bom poder ter aquilo. Como a dificuldade nos ensina. Imagina que eu sou de uma família de 9 irmãos. Nós já aprendemos dentro de casa que nós não somos o centro das atenções e que devemos compartilhar tudo, ajudando um ao outro, dentro de casa. Os excessos. Nós temos hoje os jovens. Nós criamos os nossos filhos como um bebelô. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Gente, o que você passou te tornou o que você é hoje. Talvez um guerreiro. Uma pessoa que valoriza. Teu filho não. Sabe por quê? Porque a gente deu tudo. Eles nunca tiveram o contato com o não. E quando a vida dá um não, ele não sabe o que fazer. Há jovens que cometem suicídio porque a namorada ou o namorado terminou. O que temos feito dos nossos jovens? Então ele coloca da saciedade. Tem tudo. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, a pessoa gosta de fazer aquilo, né? O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Gente, olha que coisa linda isso aqui que ele fala. Porque, em verdade, trabalhar no que eu não gosto me provoca um cansaço terrível. Um mal terrível. Mas quando eu trabalho naquilo que eu gosto, não há cansaço. Há um prazer enorme. Porque como eu faço aquilo com amor, a energia que eu acabo doando por trabalho, como eu estou em sintonia com o amor, eu já recebo a energia do próprio universo. Lembrando que nós estamos mergulhados no fluido universal. Olha que coisa linda. Está aqui, ele fala. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Quando você trabalha naquilo que você gosta, quando você faz o que você gosta, quando você vê o tempo já foi. Você não fica olhando no relógio contando o tempo. Suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que espera. Então, meus amigos, não tem outro caminho. O que nos falta para dar sentido à nossa vida é maturidade espiritual. É consciência verdadeiramente que o sol de nossa vida é o Cristo, é o amor de nossa vida, porque Ele é o exemplo que Deus nos deu na questão 625 de Livro dos Espíritos. Kardec foi muito feliz na pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Jesus. Meus irmãos, nós fazemos diálogo fraterno na casa espírita e já são tantos anos acolhendo corações e as histórias são as mesmas. Nós trazemos as mesmas encrencas. É traição, é a perda do trabalho, é a solidão, é um processo obsessivo, é o medo, mas são muito parecidos.
muito parecidos, mostrando o quanto nós estamos muito próximos uns dos outros, faltando de nossa parte maturidade espiritual. A escolha do suicídio não muda, só piora. Porque você mata o corpo físico, mas espírito, que também tem um corpo, que é o perispírito, continua mais vivo do que nunca. Se você acha que estava ruim, vai ficar muito pior. Uma vez a gente fazendo um diálogo com uma jovem, em verdade foi um diálogo que eu costumo dizer que foi programado pela espiritualidade, porque eu a encontrei fazendo uma caminhada num parque, e ela sozinha. Manaus é muito quente, uma blusa de punho com capuz e andando ali. E eu tive contato com ela na juventude, quando ela era bem mais jovem, e já tínhamos percebido um distúrbio psíquico, mas eu ainda muito jovem e infelizmente na época não tivemos uma pessoa atenta dentro da instituição espírita para dizer que aquilo era um problema não só obsessivo, mas sim psiquiátrico. Então aquela jovem foi tratada durante um bom tempo como obsessão, até que caiu a ficha e perceberam que era um problema psiquiátrico também. E eu então me aproximei, conversei, aí eu não perguntei o porquê que ela estava com aquela roupa toda, no calor de Manaus, 40 graus, mas ela mesmo disse que ela estava daquele jeito que era para se esconder das pessoas que perseguem ela. Então olha só o nível, né? E ela diz assim: eu ainda continuo pensando em suicídio, tia. Aí ela disse assim, e eu já li o livro Memórias de um Suicida. Ela foi criada no espiritismo. Eu disse: então você viu o vale? Vi, tia, e é para lá que eu quero ir. Mas essa pessoa, ela tem problemas psiquiátricos mesmo, que é o que nós vamos ler no Livro dos Espíritos. As pessoas que têm problema psiquiátrico, que estão no estado de loucura, que comete suicídio, elas vão sofrer as consequências, mas vai ser atenuado uma série de pontos. Por quê? Porque elas estavam loucas. Mas nós que vamos entrando nesse processo de desgosto, de falta de vontade, que a gente vai entrando nesse desânimo, a gente vai construindo isso. Então, o suicídio não é solução, é perturbação. O suicídio é triplicar a dor que eu estou sentindo, fora a quantidade de séculos para eu me reabilitar contra esse ato horrendo que eu cometi contra a minha própria vida. Então, meus irmãos, não há absolutamente ninguém nesse planeta Terra que não passe por dores, sejam morais ou sejam físicas. Todos nós passamos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e nós não podemos ter a ilusão que nunca iremos passar. Claro que iremos passar, e temos que pensar, mas entender a frase de Jesus quando ele diz: suave é meu jugo, leve é meu fardo. O que ele está querendo dizer? Que com Cristo a gente tem mais força para prosseguir, para caminhar, para entender e para lutar. Na fala de Paulo de Tarso, o bom combate. Então, meus irmãos, procuremos nos fortalecer na prece. Passamos a entender que a vida na Terra é transitória e que é um período muito curto. 70, 80, 90 anos. Passa tão rápido. Piscar de olhos, não é verdade? Então, assim mesmo é a dor. Tudo passa. O que nós temos que entender são as lições que cada dor pode vir nos trazer. E que nós tenhamos o bom senso de seguir as lições de Jesus. Porque uma vez seguindo as lições de Jesus, porque Ele é o modelo, Ele é o guia, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, podem ter certeza que nós iremos evitar sofrimentos desnecessários. Então, que nós possamos cumprir com o nosso trabalho, ter a alegria de viver, procurar ser útil à sociedade, procurar ser útil dentro de casa. Sai da cama
Faça um exercício físico, corra, caminha, pega um sol, vai plantar. Pega as plantas, adoro plantar. Vai lavar a casa, limpa banheiro de ponta a ponta, cada azulejozinho. Transpira, te movimenta. Mas antes de sair da cama, respira fundo e diga: obrigada, Senhor. Me dê força para mais um dia. Pronto. E aí te prepara para o novo dia. Lembrando que Ele é o sol. Porque Ele é o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido há milênios. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe. Obrigada por ter ficado aí ouvindo a nossa fala. Que nós possamos nos fortalecer para esse momento de transição. E em hipótese alguma, não dê guarita à tristeza. E a insegurança, o medo, é a ausência da fé. Então, sejamos dignos, corajosos. Quando a dor bater em nossa porta, ou quando o não da vida aparecer, que possamos ter maturidade, ser adulto. Não adianta se jogar no chão e ficar se esperneando. Não. Diga assim: eu quero é aprender. Qual é a lição que esse não quer me dar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E diz o nosso Senhor Jesus: o fazer o bem ao outro. Então, beijo no coração, meus amigos. Que Deus te abençoe, nos abençoe a todos nós. E até uma outra oportunidade. Viva a vida útil, servindo e com muita alegria. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e mais uma vez obrigada à Rádio Espírita do Paraná, que nos deu essa oportunidade de estudar um pouquinho sobre o suicídio. Lembrando que ninguém morre. E no livro Memória de um Suicida, ele tem uma frase que ele diz que um suicida no mundo espiritual será sempre um estrangeiro. Será sempre alguém que não faz parte daquele mundo. Porque ele não foi na hora exata. Então, iremos sim ao mundo espiritual. Mas quando Deus achar o melhor tempo, a melhor hora em nossa vida. Beijo a todos, que Deus nos guarde.